Olá, cursistas! Eu sou Amanda Paraíso, coordenadora do setor de Educação Patrimonial da Fundarp, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. Nesse módulo 3, nós vamos estudar um pouco sobre a educação patrimonial, as possibilidades e os desafios. Nós vamos então compreender um pouco da trajetória do conceito de educação patrimonial ao longo do tempo e também as possibilidades do trabalho de educação patrimonial em sala de aula, pontuando também alguns desafios do campo da educação patrimonial. O termo educação patrimonial, ele começou a ser utilizado no Brasil nos anos 80, especialmente a partir do primeiro seminário sobre o uso educacional de museus e monumentos, que aconteceu no Museu Imperial, situado em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A partir desse período, começou-se a discutir sobre essa temática, inspirado no modelo que ocorreu na Inglaterra. Então, esse termo ele começou a fazer parte desse contexto educacional, especialmente dos museus. A partir de então, foram realizados vários trabalhos, ações em relação a essa temática da educação, até que na década de 90 foi elaborado um guia básico de educação patrimonial. Esse guia ele foi criado por Maria de Lourdes Horta, Evelina Grumberg e Adriana Monteiro, que são autoras que, ao longo de um período, realizaram diversas capacitações itinerantes por todo o Brasil, com técnicos do IFAM, com professores da rede estadual e municipal de educação e diversos alunos. Então, através do apanhado dessas capacitações, elas elaboraram esse material didático que, durante um bom tempo, serviu de norteador das práticas de educação patrimonial. Nesse material existe conceito de educação, metodologias, possibilidades para trabalhar nas diversas áreas, não só em sala de aula, mas também fora, em ambientes não formais da educação. Com o passar do tempo, foi também criado um decreto no âmbito do IFAM, que é o decreto 5040/4 de 2004. Esse decreto, ele criou uma unidade administrativa dentro do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, com o objetivo de discutir algumas diretrizes, consolidar documentos, estimular a criação de redes de intercâmbios e parcerias com os diversos segmentos da sociedade civil. Então, esse decreto ele foi um marco na legislação da época por possibilitar isso. Mais adiante, em 2016, foi criada uma portaria, que é a 137, de 28 de abril de 2016, onde essa portaria ela estabelece as diretrizes da educação patrimonial no âmbito do IFAM e das casas de patrimônio. Então, trazendo realmente algumas orientações sobre como esse trabalho de educação patrimonial precisa ser feito. Então, finalmente, o que é que a gente pode entender como educação patrimonial? A Coordenação de Educação Patrimonial do IFAM traz esse conceito aqui para a gente. Diz o seguinte, que a educação patrimonial constitui-se de todos os processos educativos, formais e não formais, que tem como foco o patrimônio cultural, a fim de colaborar para o seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Mas que processos são esses? São os processos educativos que precisam primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, através do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais. É aí que entra um ponto muito importante, referência cultural. Começa-se a compreender que trabalhar o patrimônio cultural, especialmente em sala de aula, é preciso partir das referências culturais que os nossos alunos trazem para a sala, que a comunidade, o grupo ao qual eles pertencem, são carregados de diversas referências. E essas referências são quais? São objetos, práticas, lugares que são apropriados pela cultura, na construção dos vários sentidos de identidade. Então, pode ser uma história da família, pode ser a edificação, a casa onde os nossos alunos moram, pode ser um modo de saber fazer da avó, de cozinhar, de preparar algum alimento. Enfim, são diversas práticas que permeiam ali o grupo ao qual ele faz parte, que pode ser considerado patrimônio. Uma comunidade quilombola pode considerar como patrimônio uma árvore, de repente, né, uma árvore centenária que faz parte ali do seu contexto. Então, tudo isso é referência cultural. Então, o IFAM começa a orientar, né, dentro das políticas de preservação, de educação patrimonial, de trabalhar a partir das referências culturais dos sujeitos envolvidos no processo.
E aí, como se trabalhar, então, a educação patrimonial? Existem múltiplas abordagens, muitas ferramentas e metodologias. Aqui nós citamos apenas alguns exemplos: rodas de conversa, filmes, mapas mentais, cartografia afetiva, jogos educativos, inventários e outros tantos métodos. Nessa imagem que vocês podem ver, nós temos aqui um exemplo de um mapa que foi construído por alunos da Educação de Jovens e Adultos, da EJA, onde eles escolheram ali o bairro de Santo Amaro e elencaram as diversas referências que são importantes para eles dentro do contexto daquele bairro. Então, é uma possibilidade riquíssima de trabalhar, né, em sala de aula com a cartografia afetiva e utilizando materiais muito simples, como cartolina, lápis de cor. Então, com pouco material, a gente tem condições de fazer um trabalho bastante rico. Uma dessas possibilidades de trabalho, além da cartografia afetiva, são os inventários participativos. O IPHAN elaborou um manual de inventário participativo que está disponível na página deles e que você pode encontrar também um link no ambiente virtual. No nosso ambiente aqui você vai estar disponibilizado lá esse link de acesso ao manual, que é um instrumento de mobilização e de participação social. O inventário, ele permite com que a própria comunidade ela busque identificar e valorizar as suas referências culturais. Então, pensando na sala de aula, é o professor elencando junto com seus alunos ali quais são essas referências, quais são os bens culturais que eles identificam a começar no seu bairro. E aí entra essa questão que a gente tanto fala na educação do protagonismo dos nossos alunos como participantes desse processo ali. E os inventários também, eles não buscam formalizar um reconhecimento institucional dos órgãos de preservação. Por que isso? Durante muito tempo, o que era considerado patrimônio era o que os órgãos de preservação diziam ser. Tanto o IPHAN, no âmbito nacional, como pensando aqui em Pernambuco, a Fundarp, que é a Fundação do Patrimônio Histórico de Pernambuco, pensou-se durante muito tempo que eram só os órgãos que diziam que era patrimônio. E com essa mudança, com essa evolução de pensamento, principalmente na perspectiva das referências culturais, entende-se que a comunidade sabe qual é o seu patrimônio. Ela pode ali elencar, não só saber identificar, como valorizar e cuidar do seu patrimônio. Afinal de contas, a gente só valoriza o que a gente ama, o que a gente conhece. Então, dentro dessa perspectiva, ainda das possibilidades, a gente pode apontar dois vieses, dois caminhos, que são caminhos que estão totalmente interligados, estão bem entrelaçados, que a gente chamou aqui de educar para o patrimônio e também educar pelo patrimônio. O que seria educar para o patrimônio? Seria criar possibilidades para que os nossos alunos compreendam a importância de identificar esse patrimônio, proteger e valorizar. Mas aí, para que a gente alcance isso, a gente precisa provocar, no bom sentido, os nossos alunos para que eles entendam como fazer, como construir esse processo. Então, aqui a gente dá sugestão de algumas perguntas que podem ser feitas em sala de aula para começar esse processo de sensibilização. Por exemplo, estimulando eles a pensarem o que preservar, como preservar, com que objetivo, com que finalidade eu devo preservar e para quem. Então, são perguntas motivadoras para a gente começar esse trabalho. Outro caminho que está interligado a esse é o educar pelo patrimônio. Então, uma vez feito esse processo, esse educar pelo patrimônio, a gente entende no sentido de que o patrimônio cultural, ele é o caminho para outros processos de aprendizagem. Então, a partir do trabalho com patrimônio cultural, a gente contribui para a preservação das identidades dos nossos alunos e das suas famílias, identidade no sentido coletivo do termo, a partir do conhecimento, da valorização desse patrimônio, favorecendo a consciência dos direitos sociais, do direito à memória, do uso aos espaços públicos. Então, na perspectiva da cidadania, seria esse educar pelo patrimônio no sentido mais amplo. E aí, então, trazendo isso, a gente pode pensar no seguinte: temos, então, alguns desafios pela frente. Podemos trabalhar com a educação patrimonial usando dessas ferramentas, essas metodologias que nós temos e outras que você pode pensar, professor, professora, você também pode pensar isso na sua realidade. Que ferramentas que eu posso utilizar, que estratégias? A educação patrimonial, a gente costuma dizer, não é uma receita de bolo. Não tem uma receita que eu digo assim, tenho que começar assim e terminar desse jeito. Não, ela tem orientações, conceitos, ferramentas, mas cabe ao educador, dentro da sua prática, fazer as adaptações necessárias. Então,
Um dos desafios que a gente pontua é a importância de formar uma consciência de preservação junto às novas gerações. Então, a gente sabe que a gente tem vivido nos últimos anos, anos de muita informação, de muita tecnologia. Então, os nossos alunos extremamente conectados, como é que eu posso utilizar essa tecnologia a nosso favor, a favor do patrimônio cultural? Como estimular os nossos alunos a reconhecerem os seus patrimônios materiais e imateriais, além daqueles que são chancelados, que recebem aquele título pelos órgãos de preservação. Outro desafio, para finalizarmos essa questão, é a importância de entender que o patrimônio cultural ele é transversal. Então, por ser transversal, nós temos possibilidade de trabalhar nas várias disciplinas, nas várias áreas do conhecimento, desde a educação infantil, passando até pelos outros níveis da educação básica, e inclusive também no ensino superior. Então, nós temos possibilidade de trabalhar nas diversas áreas do conhecimento, criando conexões entre o patrimônio cultural e essas áreas. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: podemos, por exemplo, pensar numa situação em que o professor leva os seus alunos para visitar um mercado público ou uma feira. Então, naquele espaço do mercado, da feira, nós temos possibilidade de trabalhar várias áreas do conhecimento ligadas ao patrimônio. Então, nós temos desde a fala das pessoas, o modo de falar dos feirantes, de quem está ali naquele local, os preços, o custo, né, do que é comercializado ali, as receitas, a culinária daqueles produtos que estão ali naquele ambiente, bem como também o próprio lugar, a própria edificação onde se encontra aquele mercado, o bairro no qual ele está situado, o território onde ele se encontra. Então, daí a gente já percebe que podemos trabalhar a questão da linguagem, podemos trabalhar as áreas ligadas à saúde, às ciências humanas de uma forma geral, a matemática, a física. Então, há a possibilidade de apenas num espaço nós interligarmos as várias áreas do conhecimento ao patrimônio cultural. Sobre isso, o IFAM também publicou um livro que traz algumas orientações também sobre essa possibilidade de trabalho com as diversas disciplinas, que nós também vamos disponibilizar no nosso ambiente. E nós colocamos, então, aqui algumas publicações que servem de orientação. Como eu disse, não é uma receita, não é um padrão, são orientações em termos de conceitos, de metodologias que nós podemos nos utilizar para aprimorar o nosso trabalho, contando também com a nossa criatividade enquanto professores, de pensar em outras estratégias. Nós destacamos aqui essas duas primeiras, que são do IFAM, são elaborados pelo IFAM. O primeiro ele é mais conceitual e o segundo ele traz uma parte mais prática, explicando como se dá a construção dos inventários participativos em sala de aula. Os dois abaixo são da Fundarp, a cartilha Patrimônios de Pernambuco, Materiais e Imateriais, e a cartilha do Jogo do Patrimônio, trazendo a metodologia do jogo, explicando também como fazer esse trabalho colaborativo na sala de aula. E por hora é isso. Nós temos aqui algumas referências que nós deixamos para vocês consultarem e também irem pensando que possibilidades que eu posso realizar em sala de aula dentro do meu componente curricular, fazendo esse link com patrimônio material, patrimônio imaterial, de que forma eu posso trabalhar isso. Então, por aqui nós encerramos o nosso módulo 3 sobre a educação patrimonial. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos fóruns, continuando esse debate acerca das tantas possibilidades que nós temos para realizar esse trabalho em sala de aula. Até mais!